O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, decidiu depor no Congresso americano no caso do roubo de dados de milhões de americanos na rede social. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Fala pessoal, estamos hoje aqui para começar a nossa última orientação acadêmica do ano. A gente vai trabalhar aí sobre tecnologia da informação e da comunicação. A nossa ideia hoje, é bater um papo rapidamente aqui sobre a evolução da tecnologia ao longo do tempo, e como essa evolução ela foi interferindo drasticamente na forma como o ser humano se relaciona e como ele se relaciona com o espaço também. Essa relação que nós temos com a distância, com o que é demorado, o que é rápido, o que é perto, o que é longe, toda essa nossa noção a respeito da distância, de espaço, ela vai sendo drasticamente alterada em função do desenvolvimento da tecnologia relacionada aí à velocidade com a qual a informação consegue circular. A nossa própria dinâmica aqui nesse momento. A gente está gravando esse vídeo aqui, cada um na sua respectiva casa, estamos todos aqui ao vivo, em tese, ocupando o mesmo espaço, certo? Então isso só é possível, obviamente, graças ao desenvolvimento dessas tecnologias que demoraram bastante tempo para atingir o estágio que a gente se encontra nos dias de hoje, certo? Então, basicamente, a gente vai vivenciar um desenvolvimento de tecnologia, tanto de transporte quanto de telecomunicações ao longo do tempo, certo? E aí a gente vai vivenciando cada vez mais a capacidade do ser humano de percorrer essas distâncias num intervalo de tempo cada vez mais curto. Se a gente for pegar um exemplo bem prático aqui, você vai pegar lá uma caravela que demorava 45 dias para sair de Portugal e chegar até aqui no Brasil, por exemplo, e hoje uma ponte aérea vai demorar aí na casa das 8 horas, 10 horas, dependendo aí do local de onde você esteja indo. Isso já é um avanço gigantesco. Quando a gente traz essa perspectiva para a circulação de informações, a situação fica ainda mais incrível. Ao passo de que você pode, por exemplo, estar aqui no Brasil e simplesmente pegar o teu telefone e mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém em absolutamente qualquer parte do mundo, e essa mensagem vai chegar lá de forma absolutamente instantânea. Então, acho que não seria nenhum absurdo a gente dizer que, embora a gente tenha a evolução por parte do telégrafo, que a gente vai ter aí a travessia das grandes linhas de telégrafo ligando a Europa à América do Norte durante a Segunda Revolução Industrial, mas não seria nenhum absurdo a gente dizer que o grande marco relacionado a esse desenvolvimento é a internet. A internet, sem sombra de dúvidas, é o grande elemento que vai permitir essa circulação de informações de forma instantânea. Então vai acontecer alguma coisa em qualquer parte do mundo, alguém que esteja com o telefone na mão vai filmar, vai fotografar e vai subir isso na rede e a gente vai ter acesso imediato. Alguém pode estar fazendo uma live sobre um determinado acontecimento e a gente está vendo aquilo ali ao vivo de qualquer parte do mundo. Então, acho que não seria nenhum exagero a gente afirmar que a internet é o grande elemento, é o grande elemento que vai causar essa revolução na circulação de informações, na circulação aí de dados. Então, isso a gente pode até extrapolar isso, não é só informação, notícia, o que está acontecendo, os fatos, mas sim a circulação de dados.
né? O fato de você, por exemplo, poder, daqui do Brasil, fazer uma transferência bancária para alguém que está em qualquer outra parte do mundo, né? Você poder pegar, você ter os investidores que conseguem comprar ações de empresas de qualquer parte do mundo. Tudo isso mediante o uso aí, né, da tecnologia. Então, o grande marco, né, relacionado aí a essa virada da segunda para a terceira revolução industrial vai ser justamente aí essa enorme capacidade de circulação de fluxos que o mundo vai vivenciar. Você vai ter aí tanto os transportes, mas principalmente as telecomunicações na década de 70 ganhando muita força, e na década de 90 a gente finalmente aí vai chegar, né, vai vivenciar essa experiência da internet. Primeiramente, aquela internet super lenta, né? A galera mais antiga aí vai lembrar, né, da experiência da internet discada, que a maioria acessava aí só depois da meia-noite para não pagar o pulso, né, de tarifa de telefone. Então, uma experiência... Se usasse telefone, não podia usar a internet. Se usasse a internet, não podia usar o telefone. Era um de cada vez. Exatamente. A galera mais antiga aí vai se recordar muito bem, né, dessa experiência aí. Às vezes você estava mexendo na internet, alguém metia a mão no telefone e aí caía a internet, né, porque dava interferência ali, porque os dados, né, o tráfego de dados, ele ocorria através da mesma linha, da linha de telefone. Hoje, a gente já tem uma mudança bastante drástica a respeito, né, do tráfego desses dados. Primeiro, eles saem, né, dessa linha telefônica e passam para uma linha específica. Na casa de vocês, talvez vocês reconheçam, é um cabo branco, né, bem grosso, assim, que normalmente a NET, a Claro, todas essas empresas costumavam usar bastante. E hoje em dia, né, a gente já tem aí a tecnologia mais moderna, mais avançada, que são os cabos de fibra ótica, né, que já são os cabos bem fininhos mesmo, com uma capacidade de fluxo muito superior, né, a essa rede antiga. E aí hoje a gente já está, né, já com uma infraestrutura muito mais adequada a essa circulação de dados, né? Isso para falar de dado físico, né, galera? A gente ainda pode lembrar agora que a gente está vivenciando também um momento de transição de tecnologia no 3G também, né, na telefonia, na internet móvel, certo? Então a gente vivenciou aí a passagem, né, do 3G para o 4G, que é a tecnologia que a maior parte dos usuários hoje no mundo se utiliza, e a gente está vivenciando justamente aqui um momento de transição do 4G para o 5G. Né? E talvez esse seja o exemplo mais emblemático, né, do que representa hoje essa disputa geopolítica pelo domínio da tecnologia da informação. A Huawei é detentora da tecnologia, que está no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O interesse chinês nesse mercado preocupa os norte-americanos. O presidente afirmou que, durante a reunião, a companhia chinesa apenas falou sobre a presença no Brasil. Fez a proposta, né? Já está no Brasil, as facilidades, apenas ouvir. Estou sabendo que tem uma firma sul-coreana também, está em condições de operar 5G, né? A melhor oferta a gente vai levar para o lado do quê? Oferta, né? De conectividade. Hoje você tem uma disputa pescoço a pescoço entre Estados Unidos e China pela capacidade de implantação dessa tecnologia, né? O próprio Brasil hoje, né, acaba se tornando um certo pivô dentro dessa disputa, porque Estados Unidos e China são os dois grandes parceiros econômicos do Brasil, né, ao lado da Argentina. O Brasil ele fica nessa sinuca de bico, né? Ele fica ali entre os seus dois principais parceiros econômicos que estão disputando para a implantação, né, dessa tecnologia no território brasileiro, e a gente fica aí com esse cabo de guerra, né, entre Estados Unidos e China, e o Brasil no meio do caminho aí nessa disputa geopolítica para ver qual tecnologia vai ser implantada, se vai ser a partir das empresas estadunidenses ou a partir das empresas chinesas. Porque quem conseguir difundir a sua tecnologia 5G para mais países vai ter uma vantagem comercial, tecnológica muito maior, inclusive com efeitos militares. A tecnologia 5G pode dar à China ou aos Estados Unidos uma supremacia militar. Hoje essa supremacia é americana. A máquina militar dos Estados Unidos é imbatível no mundo. Mas os chineses vêm crescendo muito desse ponto de vista, do ponto de vista tecnológico-militar. E o 5G está no contexto dessa disputa, dessa nova Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. Até importante, né? Até curioso, na verdade, a gente mencionar o fato de que a tecnologia que está mais avançada nesse momento é a chinesa,
né? A Huawei, né, a empresa chinesa hoje, é aquela que está mais avançada, né, na possibilidade de implantação da tecnologia 5G. Não é somente uma internet mais rápida, né? A tecnologia 5G ela promete de fato aí uma grande revolução no tráfego de dados, porque ela aguenta um volume de dados muito maior, né? Então, até mesmo nessa situação de EAD, a gente tem sentido bastante essa questão do peso do tráfego de informação, né? Às vezes você está numa turma com muitos alunos e aí começa a travar, às vezes, ali a tua aula, porque tem muita gente ali. Isso é tráfego, isso é fluxo, né, de informações que está passando ali por aquela rede. E a rede 5G ela seria, então, uma rede com uma capacidade muito maior de deslocar, de movimentar esses dados, tornando, né, a experiência na internet ainda mais incrível do que o que a gente tem hoje, né? Eu, particularmente, sou um cara quase que totalmente dependente da internet. Eu não tenho nem mais TV a cabo em casa. Eu não tenho TV nem antena. A internet, a Globo, né, a TV aberta que eu assisto na minha TV, eu assisto pela internet, pelo aplicativo, que é gratuito, inclusive, né? A gente também não pode deixar de comentar que essa enorme velocidade com a qual a informação circula, ela óbvio, nos traz um enorme benefício. É muito mais fácil hoje a gente ter acesso à informação. A gente já estava até comentando aqui antes de começar a gravar, né, que para muitos de nós aqui na época da escola, a gente tinha que recorrer à enciclopédia para fazer a pesquisa da escola, né? Ia lá, tirava o volume da enciclopédia, lia, né, para conseguir fazer o trabalho da escola e entregar. Hoje em dia isso é praticamente, né, inexistente. Você acessa o Google e tem 1 milhão de informações, mas, né, a grande questão é: que informação é essa? Né? Qual é a qualidade dessa informação que a gente acessa hoje nas redes sociais, através ou dos próprios meios de pesquisa? O Google é o principal deles. O segundo maior campo de pesquisa do mundo é o YouTube, né? Então, que tipo de informação? A gente está aqui, né, no YouTube nesse momento e disputando espaço, inclusive, com outras formas de conteúdo, né? Inclusive uma disputa até, eu diria, bastante desleal, né? Nós estamos aqui num formato ainda invariavelmente muito preso à lógica da sala de aula, e tem uma galera aí fazendo rios de views, né, e visualizações aí no YouTube, porque está numa outra lógica, né, de produção de entretenimento, produção, né, de conteúdo, e a gente acaba ficando disputando espaço com essa situação. Como tá a sua pele? Tá tipo a Europa após a Segunda Guerra Mundial? Destruída, cheia de batalha, cheia de marcas dessa vida. Alguma coisa tinha que acontecer para uniformizar o mundo e criar uma nova lógica. E essa nova lógica após a Segunda Guerra Mundial qual foi? E aproveita, fica a dica, foi a Guerra Fria. Inscrição precisa aprender. Produzir urina é com você, nefrão. Fico à vontade pra beber, sem excretar amônia, porque o meu fígado tira onda. Então, né, invariavelmente, hoje o grande desafio não é ter acesso à informação, e sim ser capaz de filtrar essa informação, né, que você recebe. É importante que nós sejamos leitores cada vez mais preparados para esse contexto de profusão mesmo de diferentes informações. Entre boas informações, bons conteúdos, acabam transitando conteúdos que são ruins, mentirosos, daí que entram as chamadas fake news. Dentro dos estudos da linguagem, é possível olhar com um olhar mais crítico e verificar se dado conteúdo ele é seguro, se não é seguro. Não é à toa que em língua portuguesa a gente estuda, quando a gente vai focar nos gêneros textuais, a gente vai ver qual é a finalidade daquele gênero, qual é a função predominante, e a gente estuda sobre a função referencial da linguagem. E quando a gente fala em fake news, que seria uma notícia falsa, a gente fala também sobre o gênero notícia. Para a gente compreender se a gente está diante de uma notícia falsa ou de uma notícia verdadeira, é preciso que a gente compreenda como funciona, quais são os mecanismos linguísticos que permeiam uma notícia que se quer verdadeira. Como a gente sabe, a verdade ela acaba sendo mediada pela linguagem. Então, uma notícia verdadeira, ela vai construir o seu discurso com base em determinados referentes que dizem respeito à vida, né?
que dizem respeito ao nosso universo biosocial. Então, se uma notícia ela é séria, ela vai ter quem falou, onde falou, quando falou, o que foi falado, uma série de âncoras que ajuda a gente a identificar, ir até o nosso universo biosocial, ir até uma pesquisa na internet, que ajuda a gente a verificar se, de fato, o que essa notícia está veiculando coaduna com a realidade, montada, é claro, pelo discurso, mediada, é claro, pela linguagem. Então, assim, é comum essas fake news demonstrarem, às vezes, certo descaso com esse cuidado com a linguagem. Se o seu discurso ele quer ser sério, ele quer se mostrar digno de ser confiável, primeiramente o registro há de ser um registro mais formal, ou haverá uma obediência às regras gramaticais, mostrando que é um estudioso, que é alguém preparado para noticiar, que está ali por detrás. Agora, se você está diante de um discurso noticioso, uma notícia, um gênero que se quer parecer notícia, que apresenta desvios gramaticais, problemas de coesão, coerência, você já fica com o pé atrás, uma vez que é um especialista que está ali para veicular dado conteúdo. Outra coisa interessante que a gente pode observar é se o discurso veiculado por essa notícia, ele é assinado. Se é inominal, a pessoa não está mostrando a sua face. A pessoa não quer se comprometer. Quando a gente vê, por exemplo, quando o G1 coloca alguma coisa que Bolsonaro disse, que não sei quem disse, o G1 coloca a cara. De certa maneira, se for mentira, ele poderá ser processado. Agora, quando o discurso é inominal, isso mostra para a fraqueza desse discurso, para a mentira, de fato, desse discurso, que a pessoa não quer jogar a responsabilidade para si. Inclusive, é um princípio constitucional, né? Que a lei garante a liberdade de expressão desde que não haja o anonimato. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Então, tipo assim, na verdade, você pode até expor a sua ideia sem censura prévia, e em alguns casos a sua ideia ela é feita até sem embasamento de fontes. Isso pode ser apresentado desde que você garanta, que você assine, digamos assim, que você está falando aquilo e arque com as consequências caso não tenha. Cara, a gente chegou a um ponto tão desesperador de fake news, de notícia falsa, que agora tem aquela propaganda do Átila que fica aparecendo o tempo todo, né? Na televisão. Não sei se vocês já viram o Átila, que é o biólogo, o Átila Marim, e aí fica aquela propaganda, ele teve que fazer uma analogia, uma alusão dos vírus a fake news, que é para as pessoas poderem entender que isso se espalha com facilidade. Gente, eu vi que teve uma senhora que foi morta, Lu, pegando aqui o gancho do que você falou, uma senhora que foi morta porque criaram uma fake news de que ela era envolvida com magia negra, e os vizinhos dela, sabendo disso, mataram a mulher. Fiquei, gente... É um alerta sobre o perigo de imagens compartilhadas na internet, o conhecido viral. Partiu aqui do Rio de Janeiro o retrato falado que fez com que uma mulher, uma dona de casa, fosse espancada até a morte em São Paulo. A imagem em questão era de uma sequestradora de um bebê na zona norte aqui da cidade. A gente vai contar essa história. Mas o retrato falado acabou sendo confundido com a imagem dessa dona de casa do Guarujá. Tudo teria começado quando esta página social publicou o retrato falado, feito aqui no Rio de Janeiro em 2012 pela polícia, de uma sequestradora de crianças que realizava rituais de magia negra. Fabiane e outras mulheres começaram a ser confundidas com a criminosa na internet. Historicamente, assim, se a gente pegar a personalidade de Joana d'Arc, por exemplo, que foi assassinada por fake news, acusada de bruxaria num período em que bruxaria nem existia. Sem querer entrar no mérito religioso da história do cristianismo, mas um dos marcos iniciais do cristianismo, que é a crucificação de Jesus, é baseado em informações falsas sobre a sua prática. Então, assim, a gente, historicamente, antes da tecnologia chegar no nível que chegou, como a lei destacou, a partir de 1970, a fake news, a informação falsa, ela já estava aí fazendo estrago, né? Com casos como esse de violência extrema, tanto no início digamos assim, da contagem dos nossos anos, como agora, no século XXI. Só para fechar, então, o gênero notícia, ele tem certas âncoras, como eu falei. Quem é que falou, onde falou, quando falou, o que falou. Se, de repente, um discurso que se quer verdadeiro, mas que é mentiroso, circula aí na sociedade, que se diz noticioso, estiver, segundo o especialista, dá 3 pulinhos, olhando para o céu,
acaba desestressando a pessoa. Que especialista é esse? Quando que ele falou? Para quem que ele falou? Então fica um discurso muito genérico. E discursos muito genéricos também não são dignos de confiabilidade, não são confiáveis. E, dentre outras coisas também, o diálogo que muitas vezes essas notícias falsas, né, elas estabelecem com o não verbal, com certas imagens, né, que seriam os textos não verbais. Tem que ver se essa imagem, ela de fato foi retirada de algum lugar, tem que fazer pesquisas na internet, para ver se ela foi reinterpretada, para ver se esse diálogo entre o verbal e o visual, para ver se houve uma reinterpretação, houve uma deturpação de certas coisas na imagem. Então, tem uma série de coisas que a gente pode recorrer para olhar, dada a notícia, com um olhar crítico. Porque essas âncoras sobre as quais eu falei, elas ajudam na percepção daquilo que é real e do que não é real. Se estiver lá um especialista tal, falou para a Globo News, falou não sei o que lá. Se estiver assim, nessa notícia, nesse fato que se diz noticioso, você pode procurar. Vem cá, de fato esse especialista falou isso? Qual é a linha de pesquisa dele? Falou isso mesmo, sei lá, a Globo News? Você, por essas âncoras, consegue ver se esse discurso que é veiculado é verdadeiro ou não. Agora, se não tem âncora nenhuma, fica algo muito genérico, algo digno de desconfiança. Então, que a gente tenha esse olhar mais apurado, assim, para esses gêneros que se dizem gêneros de notícias, né? Para as fake news. Um exemplo prático, né, disso que a Lu acabou de comentar, saiu agora nas redes sociais, né, na campanha a prefeito de São Paulo, né, numa tentativa de manchar a imagem do Guilherme Boulos. Pegaram uma imagem dele numa manifestação em 2017, né, e botaram no coisa, falando, olha aqui, fazendo manifestação durante o período da pandemia, todo mundo sem máscara. E aí vem, no fundo da imagem, tem uma foto do Fora Temer, né, em 2017. Né? Aí falam, mas a galera fazendo uma passeata Fora Temer em 2017 e o cara reclamando que eles não estão usando máscara em 2017. Não faz sentido nenhum. Né? Então, de fato, a gente tem aí, é muito comum, né, essa veiculação de imagens fora de contexto, né, quando você tira. Então, buscar a fonte da informação, isso é outro ponto, né? Assim, toda imagem ela precisa ter uma fonte, né? Toda imagem veiculada em meio de comunicação, ela precisa ter uma fonte, né? Então, procurar a fonte dessas imagens, procurar a fonte de citação, né? Como a Lu bem falou, são sempre mecanismos importantíssimos para a gente se prevenir, né? de acabar caindo aí nessas notícias falsas que, como a gente vem comentando aqui, infelizmente também são beneficiadas pela facilidade na circulação de informações. Né? É a tua tia que pegou a notícia, jogou no grupo do WhatsApp, e daí só Deus sabe onde é que vai parar. Né? Então, a gente vai ter aí a circulação de informação tanto para o bem quanto para o mal. Outro exemplo também, ainda dentro do que você falou, Lê, e dentro do que a Lu falou sobre a linguagem, a Folha botou uma notícia assim, Boulos escondia um dinheiro que tinha na conta. Aí foram ver o dinheiro que tinha na conta era R$573. Assim, que ele não declarou, ele falou, a Folha está postando que eu não declarei que tinha R$573 na minha conta. A linguagem conta bastante, porque quando a gente vai ler, parece que você pensa assim, desviou 1 bilhão, né? Não declarou 1 bilhão. Aí você vai saber que não foi nem R$600, nenhum auxílio emergencial. Mas, né, o quanto a linguagem, principalmente jornalística, ela pode mexer com essa ideia de que a gente tem... O próprio Enem trouxe isso, falando de tecnologia, rapidinho, vou puxar para o meu lado. O próprio Enem trouxe isso em 2018, quando trouxe aquele tema que os alunos confundiram bastante, que falaram somente de fake news, mas que trouxe aquele tema manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados. E aí a gente vai falar... Era um tema mais assim, técnico, mais elegante, falava de logaritmo, né? Falava das relações do Facebook com os outros sites, como os próprios sites sabem o que a gente usa, o que a gente mexe por conta dos logaritmos, etc. E o quanto isso, o fato de, eu curto uma página feminista, aí só vai aparecer páginas feministas para mim. Eu curto uma página
de um certo político. Só vai aparecer páginas de pessoas similares a ele ou da mesma ideologia que ele, que a minha. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Google's just a search box, and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Não, e isso é importantíssimo, assim, porque inclusive hoje existe todo um debate a respeito do nível de confiança da própria democracia, né, em cima disso. Porque se você consegue manipular a informação que chega a determinado grupo de eleitores, você consegue controlar ou não a mudança de direcionamento do voto. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. Everyone's entitled to their own facts. There's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. Existe um estudo em andamento a respeito dessa interferência, por exemplo, no caso do Brexit, né? No caso da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Todo um conjunto de informações falsas que foram ventiladas para a população do Reino Unido, que levaram aquela população a acreditar que havia uma ameaça real, né, de uma entrada enorme de estrangeiros no território britânico. A própria eleição do Trump, né? Exatamente. A própria eleição do Trump, baseada em fake news do Bolsonaro também, mas a do Trump tem provas, né, de que ele falava coisas e eu assistia ao Globo News dias antes do Trump ter eleito, e um rapaz, um jornalista da Globo News, andando pelas ruas dos Estados Unidos, entrevistando as pessoas, falando assim, ele falou que daria um soco no Papa, você não vê nenhum problema nisso, e a pessoa falando, eu daria também, porque o Papa é comunista, porque é isso, porque é aquilo, e aí você fica assim, caramba, a pessoa afirma coisas extremamente absurdas e as outras concordam e as outras são manipuladas facilmente por um discurso. Eu vejo o meu pai, que recebe esses vídeos no WhatsApp e fica... Hoje mesmo ele estava aqui. Um cara... Olha como isso chega. Meu pai é bolsonarista, né? Aí meu pai recebe aqueles grupos de Bolsonaro, ele recebe esses vídeos de montagem, aí ele fica falando, um prefeito de não sei que cidade... que deu hidrocloroquina para a cidade, hidroxicloroquina, e essa história da cloroquina deu o que falar, né? A gente falando de fake news, essa história, até hoje as pessoas, ainda tem gente que acredita que a cloroquina cura realmente o Covid. Teve gente aqui, por exemplo, perto de casa, a minha família também, enfim, teve gente que comprou ivermectina, estocou. Hoje a ivermectina ela só é comprada com receita médica, um remédio que era comumente comprado, hoje só é comprado por receita médica porque foram inventar que a ivermectina curava o Covid e as pessoas saíram comprando. Assim, a que ponto, o que você falou, esse dado, essa postagem que eu faço falando que a ivermectina me curou da Covid, a que ponto isso influencia outros também? A gente olhar hoje, assim, tem dois lados disso, né? Por exemplo, você trouxe a questão política não política, de eleição. A gente teve a eleição no Brasil, a primeira eleição livre, com voto direto, pós-88, presidencial, que foi a eleição do Fernando Collor de Mello, e os debates presidenciais começaram naquele momento, alguns deles não eram transmitidos ao vivo, então eles contavam com cortes da edição da emissora detentora do evento, e os cortes acabavam direcionando quem assistiu o debate posteriormente a favorecer um determinado candidato, como se fosse uma novela, uma narrativa, né? Só que naquele momento, no 89, a gente está bem ainda, digamos assim, no início dessa revolução, terceira revolução técnico-científica, digamos assim, como o Alessandro falou no início, você tinha poucos elementos para combater aquela informação que chegava para você daquele jeito. O país se preparava para a primeira eleição direta para a presidência da República, pós-ditadura civil-militar.
De um lado estava o ex-presidente Lula, representando o Partido dos Trabalhadores. E do outro, Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, uma aposta do neoliberalismo. Foram 2 debates transmitidos por um pool de emissoras. Tudo transcorria dentro de uma normalidade prevista. Porém, no dia seguinte, após o segundo debate no Jornal Nacional, a Rede Globo apresentou uma edição que favorecia claramente Fernando Collor de Mello, tanto na seleção dos momentos como no tempo dado a cada candidato. Collor teve 1 minuto e meio a mais do que Lula. E não parou por aí. Lula também foi alvo de ataques pessoais em matérias maldosamente editadas. Outra armação aconteceu um dia antes da votação. Um grupo de chilenos que havia sequestrado o empresário Abílio Diniz foi obrigado pela polícia a utilizar uma camiseta com o símbolo do PT. E aí você ia, talvez, para a urna, no seu processo democrático, com um certo direcionamento, que inclusive foi reconhecidamente já admitido pela Rede Globo em relação ao debate, último debate presidencial entre o Collor e o Lula. E hoje em dia, em 2020, 30 anos depois, ou 31 anos depois, a gente tem essa questão que vocês bem colocaram, do cara ver uma informação, a informação se disseminar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Twitter, Instagram, enfim, seja por onde for. Só que, por outro lado, o contra-informação também é muito, muito forte. No sentido de que a um determinado personalidade fala uma informação que é falsa, ela também, ao mesmo tempo, ela é bastante rebatida. A questão é que você, nesse processo, cria os seus nichos. Então, se você tende a seguir um determinado tipo de influência que fala uma informação inverossímil, mas que se mantém, e você segue e dá o seu like ali, a sua curtida, a tendência é que na sua timeline, na sua linha do tempo, vai aparecer pessoas naquele mesmo sentido. Então, o seu nicho vai ser fechado naquela coisa óbvia. E aí você bate em outro ponto, a própria questão cultural. Como assim cultural? De uma galera que talvez tenha sido acostumada a abrir o jornal de manhã, ouvir a televisão ou o rádio e falar assim, olha, essa informação está dada, é verdadeira, eu aceito ela como um todo. E faz isso hoje em dia com a internet. Só que ela acaba recebendo pelo seu algoritmo um filtro de um tipo de informação, principalmente pelo WhatsApp, em que ela não vai checar de novo, porque a credibilidade que ela dava anteriormente a uma emissora de televisão ou a empresa jornalística, ela está dando ao aplicativo de celular, ao WhatsApp. E aí a questão é que hoje você também consegue fazer chegar isso mais forte. E existe a pessoa, que a gente fala muito da questão do aluno ativo, do aluno que já chega com a informação na sala de aula, a pessoa tem o acesso à informação, mas ela tem que ir lá, ela tem que pegar. A informação que chega no colo dela, a informação que está muito direcionada ao tipo de coisa que ela está acostumada a consumir, e que não necessariamente é o tipo de coisa verdadeira. Então, assim, a gente acaba tendo esse segundo lado também hoje em dia. E não é uma novidade do século XXI, é um processo histórico que vai se adaptando de acordo com as tecnologias. Em 90 e 89, a gente não tinha o direito de ir na internet e ver o debate inteiro presidencial. Hoje você tem. Então hoje você consegue tentar tirar por si só as suas conclusões. Mas ao mesmo tempo você vê o debate com alguém comentando já e te direcionando para um determinado tipo de análise. Então você acaba também sendo essa questão da influência. A gente continua sendo influenciado bastante. A tecnologia da comunicação, ela não elimina a influência, muito pelo contrário. Nós, como professores, a gente, como pessoas, tem pessoas que nos influenciam e também influenciamos pessoas. A questão é que a gente tem que, talvez, tentar criar alguns mecanismos para sempre questionar, sempre indagar isso. Porque ninguém sabe de tudo. Tem que ter sempre um ponto de interrogação, um ponto de pergunta para ser feito, para você poder, com base na busca própria de informações, destruir esses aspectos. Sim, a gente não pode ter, como o Glauco apontou muito bem, a gente não pode ter a ilusão de que a fake news ele é um processo novo, né? Assim, a gente só deu esse nome relativamente de forma recente, mas assim, a fake news na política ela existe há muito tempo, assim. Fala, o Glauco fez justamente a alusão do vírus, a analogia do vírus. A internet é esse vírus que espalha muito rápido, né? Então é diferente você ter uma fake news no ano 60 e você ter uma fake news em 2020. A internet espalha muito rápido. Se eu posto uma foto tua e falo que ele estava ali naquele lugar, mesmo ela sendo do ano passado ou do ano retrasado, a internet é muito rápida. Então, várias pessoas já viram, já curtiram. Por exemplo, a gente teve o caso de fake news, por exemplo, durante as eleições entre Collor e Lula, por exemplo. A galera falando que se o Lula fosse eleito, ele ia pegar, se você tivesse 2 TVs na sua casa, ele ia tirar uma da tua casa e dar para alguém. Entendeu? Isso de fato foi veiculado, né, no final da década de 80, início da década de 90 no Brasil. Né? Então, assim, óbvio, como ali... O próprio Vargas, né? O próprio Vargas cria uma notícia falsa para se eleger. Justo. Né? Então, assim, a grande diferença, como ele já apontou bem pra gente, é justamente a velocidade com a qual essas informações elas circulam.
né? Hoje em dia é muito mais difícil você controlar a disseminação dessas informações, justamente aí por conta da facilidade com que ela se desloca, né? Então, hoje só um OBS pedindo no caso do Vargas, se não me engano, Getúlio Vargas, em 1937, ele acusou um suposto plano comunista, plano Cohen, não para se eleger, na verdade, para evitar que tivesse eleição, e aí ele dá um novo golpe, e aí ele passa mais 8 anos no governo como ditador, digamos assim, oficial no Brasil, de 1937 a 1945. Então, assim, na verdade, existia uma eleição que aconteceria em 1938, na qual ele não participaria, e assim, para se perpetuar no cargo, digamos assim, ele utiliza uma informação falsa, que depois ficou provada que foi falsa, para instaurar um novo tipo de regime, ou como ele chamou, um Estado novo no Brasil. A gente tem uma grande possibilidade de correr atrás hoje, né? Você consegue, a partir das técnicas que a Lu apontou, né? A gente consegue correr atrás para conseguir ter uma análise mais concreta, se aquilo de fato corresponde à realidade ou não, né? E é fundamental que a gente aprenda, né, como a Ali já apontou, né, a pelo menos entender como é que funciona a questão dos algoritmos, assim, das redes sociais. Saber que o fato de você clicar uma determinada notícia, seguir uma determinada personalidade, né, isso vai levar a rede social a direcionar o teu conteúdo para aquele tipo de propaganda. Isso vale para o consumo, isso vale não somente para a questão, né, ideológica, política, vale para o consumo. Se você compra um determinado tipo de produto, você vai saber que no teu Facebook, no teu Twitter, vai ficar aparecendo propaganda daquele tipo de produto, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu acho super emblemática desse momento, que diz assim: quando alguma coisa é de graça, é porque o produto é você, né? Então, assim, isso é algo muito emblemático, assim. Bicho, ninguém gasta tanto dinheiro para fazer o Facebook, para fazer o Twitter, para fazer o WhatsApp, e vai te dar isso tudo de graça à toa, né? Então, assim, o sujeito, ele tá fazendo, o Mark Zuckerberg, a galera que desenvolveu todos esses algoritmos, que trabalha com isso todo dia e que ganha muito dinheiro, é importante que isso fique claro. As empresas hoje que têm o maior valor de mercado no mundo são as empresas de tecnologia, né? São as empresas de manipulação de dados, certo? Essa galera não vai fazer isso por caridade, né? Essa galera tá fazendo isso porque há um interesse. E o interesse é você. É saber o que você consome, é saber o que você compra, o que você gosta, o que você não gosta, né? Para conseguir aí, então, vender o espaço de propaganda cada vez mais caro. Porque a propaganda direcionada, ela é um produto muito mais refinado do que uma propaganda numa televisão, né? Num comercial de televisão, que ele não faz ideia quem é que está assistindo, quem é que não está assistindo. Com o advento da nova tecnologia, com as diferentes formas agora de comunicação por meios digitais, a nossa linguagem, ela acaba se adaptando a intencionalidades comunicativas. Então, por exemplo, é comum nas redes sociais, no WhatsApp, a gente usar abreviações, usar figurinhas, e há uma discussão muito forte sobre o quanto isso é prejudicial à boa linguagem, à boa palavra, ao que diz, é uma discussão que diz respeito ao uso ou não da norma culta, da norma padrão, em detrimento de novas linguagens que vão surgindo nesse meio digital. Então, um bom linguista, uma boa pessoa que tem um olhar mais científico para a linguagem, sabe que a linguagem ela está a serviço do querer comunicar. Então, se a internet ela tem esse imediatismo, é natural que haja abreviações, é natural que usemos figurinhas, dentre outras coisas. Uma figurinha fala mais que 1000 palavras. Às vezes, uma figurinha evita de você mandar a pessoa para cada lugar. E quando a gente fala, isso que a Elisa falou é muito importante, quando a gente fala a respeito dos memes, existem certos memes que circulam aí que a gente olha só como meme. Mas por detrás deles há uma pessoa, há uma história, há uma vida. Um tempo atrás foi veiculado a história de uma menina que falou assim: virei meme e minha vida se tornou um pesadelo. A história de uma vítima do chamado cyberbullying, que tentou até se matar por causa da repercussão de uma simples foto. Era para ser uma selfie como as centenas de outras que Débora costumava tirar. Era uma festa de família. E eu tava me sentindo bem,
peguei um óculos do meu primo emprestado e tirei a selfie. No momento eu me senti bonita, me senti bem. A foto foi postada em uma rede social. Em poucas horas, a alegria estampada no sorriso dela deu lugar a uma tristeza profunda e uma série de traumas. Débora virou piada na internet. Foi num dia que eu parei para ficar olhando quase todos os comentários. Senti uma angústia muito grande, uma dor que parecia que nada ia passar. E eu falei, só eu fazendo isso que vai passar. Pegaram uma foto dela no Facebook dela e transformaram a imagem dela no meme. E sempre associado a algo negativo, a uma imagem feia. E desde então essa menina começou a apresentar quadros depressivos, não quis mais ir à escola, porque onde ela ia, ela era reconhecida como meme. Então, às vezes, uma coisa que a gente usa para comunicar, que a gente acha que é brincadeira, tem uma história muito forte por detrás disso. Então, usar a internet com criticidade, com humanidade também, é a postura que se requer do cidadão atual, das pessoas que se valem das redes sociais. Também tem um pouco dessa questão do fato de você estar atrás de uma tela, né? De você não estar... São coisas que são ditas naquele ambiente que jamais seriam ditas pessoalmente. A gente estava falando dos algoritmos ali. O Twitter, ele já tem o próprio tópico, que você segue o tópico se você quiser. Tipo, o Twitter, ele dá a opção futebol, no meu caso aparece Chelsea, né? Ele fica dando opções para você seguir tópicos que você vai ter notícias só daquilo ali. Muito doido, muito doido. O Twitter, ele é muito fácil de você criar uma bolha, realmente, ali, né? É muito fácil, dependendo se você estabelecer... Silencia palavras, silencia pessoas. É muito fácil de você construir essa bolha, e isso é um elemento hoje bastante complexo de ser analisado, né? Porque quando a gente tinha, né, a televisão como o principal meio de circulação de informações, a gente tinha um processo que, primeiro, né, como a Lu apontou, você tinha um profissionalismo envolvido no processo, né, de disseminação da informação. Hoje em dia, qualquer um pode ir lá e fazer um tweet, e postar uma matéria, fazer um comentário num blog, fazer um textão no Facebook, qualquer coisa, e de alguma forma aquilo acaba, né, ganhando alguma repercussão, pode ganhar alguma repercussão e ter algum impacto. Então, antes você tinha esse domínio, né, por parte de determinados grupos da divulgação da informação, que nós não temos hoje, né, e hoje a gente vive uma situação bastante complexa, que é a própria tentativa de descredibilização dessas agências. Isso é muito preocupante, né, principalmente aí, quando você fala, né, de manutenção das estruturas democráticas, né, de manutenção da lógica política. Sem uma imprensa livre, sem uma imprensa confiável, né, é absolutamente inconcebível você imaginar a manutenção dessas estruturas. Né? É absolutamente inconcebível. E a gente visualiza hoje, né, em diversos países do mundo, isso não é exclusividade do Brasil, tá? Tá longe de ser exclusividade do Brasil, mas a gente vê um movimento muito grande de determinadas parcelas do corpo político de descredibilizar as agências de informação e tentar, né, de certa forma, não é controlar, né, porque controlar soa como censura, mas não é isso, mas é assumir para si a responsabilidade de divulgar a informação, que obviamente é interessante para eles, né? Não que uma agência de televisão, né, privada não tenha os seus próprios interesses também, tá, galera? A gente também aqui não é leviano de achar, né, que qualquer agência é absolutamente idônea. Não é isso, né? Mas, como o Glauco já tinha apontado, existe todo um conjunto de responsabilidades legais por trás dessas agências de informação que o cara que é um blogueiro do YouTube não tem. Né? Então essa transferência da responsabilidade ela é muito complicada. A gente antes tinha uma noção muito clara de monopólio e oligopólio da informação na consideração de algumas empresas. Monopólio quando é uma, oligopólio quando é um pequeno grupo. E isso significava que, de fato, você tinha um determinado padrão de passar as coisas com base em algumas técnicas. Vou dar dois exemplos aqui, um de política e um de aspecto cultural. Na política, pelo menos acho que até 2014, era muito simbólico no Brasil, muito sincero. A Rede Globo de televisão era uma emissora
que tinha uma postura de, digamos assim, de direita, de defesa do liberalismo econômico. Então, ela costumava nas eleições, de certa forma, as pessoas estão assim, nossa, esse candidato é apoiado pela Rede Globo. Em alguns casos, candidatos ligados a partidos que tinham essas bandeiras, o que não é problema nenhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é considerado um lugar democrático, as empresas de comunicação deixam claro, apoio o candidato tal. A questão é que esse monopólio, por mais que ele fosse, de certa forma, não agradável para quem não concordava com esse tipo de visão de mundo, ele era baseado em procedimentos, digamos assim, técnicos. A informação ela era checada, a informação passada ela era utilizada com fontes provando a pessoa que falou isso, com base nesse tipo de dados e tudo mais. Quando você tem a perda desse monopólio, desse oligopólio, a coisa ela começa a não respeitar esses procedimentos técnicos para você buscar a informação. Você tuita uma coisa com base hoje o presidente da República vai decretar o fim do isolamento social. Mas quem tuitou isso é um cara que tem 200 mil seguidores e que disso começa a multiplicar o número de seguidores e ele vê isso aumentando, e então ele fala, eu falei hoje com uma pessoa próxima ao presidente da República, ele vai fazer isso. Mas tá, você falou com alguém, quem é essa pessoa? Você garante que você falou, você não precisa nem revelar a sua fonte, você pode assinar e garantir isso, mas você está realmente sendo ético ou você está só buscando like? Porque também tem essa própria competição que o mercado de informação hoje gera, que as pessoas vão cada vez mais buscando like. Isso significa, por outro lado, a perda da qualidade da informação que chega. Chega uma informação muito distorcida, muito parcializada. Existe um site chamado O Antagonista, que é um site que tem bastante sucesso nos últimos anos. O Antagonista, há alguns anos, quando surgiu, o Antagonista não tinha texto nas matérias, era só o título. Era do tipo assim, jagunço aparece de bermuda para falar com seu gado. Aí tu olha, o que é isso? Aí você clicava na notícia e tinha uma foto de um determinado político, que na verdade era o jagunço diante de uma multidão que era chamada de gado. Isso era a matéria do Antagonista. Durante anos o Antagonista fez sucesso assim, porque ele tratava de uma maneira jocosa e ofensiva alguns aspectos sérios da sociedade que outros canais não dariam. No aspecto cultural, a gente tem a própria questão, recentemente, do futebol. O futebol sempre teve na direita de transmissão no Rio de Janeiro, no Brasil, sempre não, mas desde, pessoalmente, dos anos 2000, um monopólio muito ligado à Rede Globo. O que significava que a gente dependia da Globo para os horários de jogos e, por outro lado, tinha uma qualidade de um serviço, um padrão Globo de entrega de jogos muito bons, com 38 câmeras. Agora, quando esses direitos de transmissões começaram a ser, digamos assim, mais descentralizados, o padrão da qualidade de jogos tem caído. Ontem, por exemplo, tive uma experiência horrível para mim, foi ver um jogo do Vasco no canal Comebol TV, e o narrador do jogo não sabia o time do Vasco direito, e em dados momentos ele fez comentários racistas em relação ao goleiro do Vasco. E ontem... é muito esquisito, né? Você ligar a TV na TNT e tá dando futebol. Eu fiquei, tudo bom. A TNT é um exemplo de que, ao longo dos anos, o pessoal do esporte interativo melhorou a qualidade, você vai aprendendo. Só que isso leva um certo tempo. Ontem o cara, no meio do jogo, ele solta o Vasco tem um bom goleiro, inclusive ele é negro. O cara falou isso assim, como assim? Tipo, tá desconhecendo a história do Vasco? Sabe, além de não só desconhecer a história do Vasco, é um despreparo com relação ao padrão de comunicação, uma coisa que a gente raramente veria numa televisão, digamos assim, num canal mais acostumados com isso. Acontecia. Claro que acontecia. Mas você tem um certo padrão que você evita determinadas situações. Então, assim, a descentralização da informação com as tecnologias, ela também gera uma perda de qualidade. Uma perda de qualidade do produto que você consome, uma perda de qualidade da própria informação, em que você começa a ter muita informação distorcida. E aí você dá origem a cada vez mais famosas fake news. E em momentos políticos isso fica muito claro. E principalmente, às vezes, isso é reforçado pelas autoridades ou pelas personalidades. O exemplo dos Estados Unidos é muito claro. Antes do Donald Trump ser presidente, ele não era uma autoridade, ele era uma personalidade. Um cara famoso, rico, já tinha participado de várias séries. Um Maluco no Pedaço, por exemplo, que todo mundo que assistiu, tem um episódio que o Donald Trump aparece, que o Carlton desmaia, que sempre foi aquele cara dos Simpsons. E aí, em determinado momento, ele começa a fazer sucesso no Twitter, com base em estudos de que as pessoas queriam determinada tipo de informação e falando muitas besteiras, como, por exemplo, na época que o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, ele simplesmente tweetou que o Barack Obama não era americano e que ele que o Obama mostrasse essa certidão de nascimento para provar que era americano. O Obama, no primeiro momento, se negou a fazer isso, mas no final o Obama teve que mostrar a certidão de nascimento dizendo que ele era americano. Mas por que ele teve que fazer isso? Porque o Trump teve uma informação? Não. Ele simplesmente viu as pessoas questionando de forma racista o presidente, a questão do nascimento do Obama, e o Trump tweetou, só que ele era uma personalidade. E hoje ele é uma autoridade. E ele, como autoridade, utiliza isso para, inclusive, fazer o que ele fez, descredenciar a mídia, chamando a mídia, usando termos ofensivos, com a imprensa, simplesmente porque a imprensa fez uma contagem de votos que não lhe favoreceu. Mas há 4 anos, quando ele foi eleito, essa mesma imprensa fez a contagem de votos que favoreceu e ele em nenhum momento questionou o processo de recontagem de votos, nem a derrotada Hillary Clinton questionou a contagem de votos.
Então, assim, essa descentralização, ela significou uma perda de qualidade, de certa forma, da informação. Claro, facilitou o acesso e facilita a capacidade que a gente tem de disseminar a informação, de passar realidades que antes estavam escondidas. Alguns vídeos na internet, principalmente vídeos mais fofinhos, você vê que são pessoas nas suas casas gravando. Essa questão do Amapá, por exemplo, da falta de luz, em outros tempos, dos apagões no Brasil, quando só a mídia tradicional cobria, parecia que não tinha apagão. Parecia que não tinha apagão. Você assistiu o jornal e você passa, porque o dia todo sem luz ninguém vai falar nada disso. Hoje não, hoje você não precisa nem esperar o jornal, que você está vendo as pessoas publicando nas suas redes sociais. Mas, por outro lado, alguns cuidados têm que ser feitos. E isso exige uma postura ativa de quem consome esse conteúdo, de sempre buscar indagar e buscar verificar outras fontes. Galera, então, para fechar aqui, né, toda essa nossa discussão, é importante estabelecer aqui um contraponto, né? A gente falou bastante aqui de aspectos positivos e negativos em relação a essa facilidade na circulação e disseminação das informações, e a gente pode, né, a gente tem um exemplo mais do que concreto, né, que nós fomos forçados a vivenciar nesse momento, que é o caso da EAD. A educação à distância ela é muito simbólica em relação a essa velocidade, né, essa facilitação da circulação de informações. Seria absolutamente impossível a gente pensar, né, em dar um mínimo de prosseguimento à estrutura, né, da escola, das aulas, sem o EAD. Então, a internet permitiu que nós aqui, cada um da sua respectiva casa, conseguisse, né, gravar vídeos, fazer lives, mandar conteúdo, né, cada um à sua maneira, com as suas respectivas limitações. Né? Foi tentando dar prosseguimento à vida escolar, que teve que ser aí, presencialmente interrompida por questões de segurança, né? E a gente criou também, né, e aí a gente tem mais um lado, né? Se por um lado a gente teve essa possibilidade de levar essa informação ela só chegou a quem tinha a possibilidade de acesso a essa informação, né, de acesso a essa tecnologia. Então o Milton Santos trabalha muito isso na obra dele, inclusive, aqui eu vou até puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né, quando ele fala lá no Por Uma Outra Globalização, ele discute muito essa capacidade que a globalização tem de criar abismos entre indivíduos. Né? Você vai ter um grupo, uma parcela da sociedade que vai se beneficiar enormemente dessa facilidade na circulação dos fluxos, né, tanto aí vale para todos eles, pessoas, mercadorias, né, capitais e informações, que é o foco aqui que a gente está trabalhando hoje, mas ao mesmo tempo você cria um abismo gigante entre esse cara, consegue se beneficiar de tudo isso. E aqui no caso da EAD, a gente está falando dos alunos que tinham a possibilidade, que tinham uma estrutura em casa, tinham acesso à internet para conseguir sustentar as aulas online, que tinham, né, dados suficientes para assistir todo o conteúdo em vídeo. Né? E aí você vai ter uma outra parcela da nossa sociedade que não tinha esse acesso, que não tem acesso à internet, que não tinha, às vezes, assistir a aula no 3G e não conseguia assistir o vídeo porque acabava com o pacote de dados, ou às vezes simplesmente nem tinha. Né? E aí você cria dois mundos muito diferentes, apesar de estarem fisicamente e eventualmente muito próximos. Né? Você pega a cidade do Rio de Janeiro, né, geograficamente falando, ela é uma cidade muito emblemática desses contrastes. Né? Você tem a periferia entranhada, né, no centro da cidade. Então você olha ali, você vai, por exemplo, para o caso da zona sul do Rio de Janeiro, você pega Ipanema, que é um dos bairros mais caros do mundo, é um dos metros quadrados mais caros do mundo, e está a poucos metros do Morro do Vidigal, né, que é uma comunidade importante ali na região. Então você tem uma distância física muito pequena entre esses indivíduos, mas que acaba se tornando uma distância social gigantesca. Né? E essa distância ela só é potencializada por essa diferença no acesso à tecnologia, no acesso aos meios de comunicação. Né? Então é importante a gente fazer essa análise crítica aqui no final da nossa conversa, que já está bastante longa, diga-se de passagem, né? Mas acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Tudo certinho? Só agradecer, dizer pessoal que é a última a orientação nossa, né? Então, bom fim de ano para você em relação ao OEA, as aulas continuam, enfim, a gente se vê e é isso. Exato, galera. Pessoal, forte abraço. Valeu, valeu.